Olá, professores e professoras. Eu sou a Márcia, gerente de inclusão. Estou aqui representando a nossa Coordenadoria de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado, o CIAE. E para esse encontro, para essa formação, nós vamos pensar sobre o PEI. Vamos conversar um pouco sobre o preenchimento, a legislação, né? E cada parte que compõe esse documento tão importante no desenvolvimento das nossas crianças com deficiência na rede. Pensando nessa gerência de inclusão da Coordenadoria de Atendimento Educacional Especializado, nós temos os pedagogos especializados nas regionais. Cada regional tem 2 ou 3 pedagogos que fazem essa assessoria, as visitas técnicas nas unidades educacionais para contribuir com todo esse processo de inclusão das crianças com deficiência. Todas essas pessoas que estão aparecendo para você aí na tela, elas são pedagogos especializados. Então, eles, junto conosco aqui da coordenadoria, organizaram esses slides, pensaram nessa formação. Nesse primeiro momento, faremos essa formação online, para que todo mundo possa ter um acesso mais rápido e possa se organizar para assistir a live, tá? Mas para frente a gente vai fazer mais um movimento presencial desse momento do PEI. Lá naquele curso de adequação que nós vamos ter no final de março, nós vamos começar a falar também do PEI nessa parte da adequação. Então, fiquem tranquilos que a gente também vai ter um momento presencial para tirar dúvidas e ainda alinhar melhor todas as questões relacionadas ao PEI. Então, eu quero parar um pouquinho antes da gente começar a pensar no PEI, a gente fazer o nosso momento cultural. Eu convido vocês a assistirem a história Meu Amigo Faz com a Fada Aurora. Olá, tudo bem? Eu sou a Fada Aurora e hoje eu estou aqui para contar uma linda história para vocês e também para conversar um pouquinho sobre as diferenças. A história que eu vou contar hoje se chama Meu Amigo Faz de Andréia Werner. E a história começa assim. Bia tem um amigo chamado Nil. Eles estudam na mesma sala da escola. Um dia, Bia chegou perto de Nil e falou: Oi! Mas Nil passou a mão em seu cabelo, cheirou e saiu falando: Ih! Bia não entendeu nada. O que será que ele quis dizer com o Ih? Será que ele fala outra língua? Foi aí que ela foi até a professora e perguntou: Professora, por que o Nil não fala? E a professora, muito carinhosa e prestativa, respondeu: Ele está aprendendo a falar. Aí a Bia pensou: mas como que a gente vai brincar, se comunicar, se ele não sabe falar? E a professora disse: Bia, quando eu estou sorrindo para você, o que você entende? E Bia respondeu: eu entendo que você está feliz. Então, Bia, algumas pessoas, elas não se comunicam através de palavras, mas elas se comunicam de outras formas. Você precisa observá-las. Bia pensou, pegou um caderno, um lápis e começou a observar tudo que o seu amigo Nil fazia. Você quer saber o que ela descobriu? Ela descobriu que o Nil não gostava nem um pouco de barulho. Quando tocava o sinal da escola, ele colocava as mãos no ouvido. Ai, era muito difícil para ele. Ele também achava tudo gostoso. Ele costumava lamber borrachas.
lamber lápis e lambia até as carteiras. E achava meio estranho. Ela achava também que ele tinha formiguinhas no bumbum, porque ele nunca parava sentado, ele sempre andava para lá e para cá na sala. Ela percebeu que quando ele estava feliz, ele sorria, pulava e balançava as mãos e o corpo para frente e para trás. Mas quando ele estava triste, ele chorava, gritava e se jogava no chão. Ele gostava muito de trenzinhos. Sempre estava com 3 ou 4 em cada mão. A Bia percebia também que às vezes ela falava com ele e ele parecia não escutar. Parecia que ele estava em outro lugar. Ele gostava de alguns brinquedos diferentes, como, por exemplo, ficar rodando barbantes e cordas. Um dia a Bia percebeu que ele era um pouco cientista. Ele gostava de observar muito bem as coisas. Por exemplo, ele gostava de observar a poeira caindo da janela. Gostava de observar as folhas caindo da árvore pela janela da sala. Gostava também de ouvir e ver os pingos batendo no vidro. Ele não gostava de carrinhos como os outros meninos, mas ele gostava de tintas, massinhas e muitos outros materiais. A Bia começou a perceber que ela também tinha algumas coisas que diferenciavam-a de outras crianças. Por exemplo, para dormir, a Bia gostava de enrolar o cabelo e fazer muitos nós até dormir. Ela gostava também de comer jiló. Ai, eca! Não é todo mundo que gosta de comer jiló, não é? Ela também fazia uns barulhos estranhos. A Bia entendeu tudo. Ela observou o amigo e percebeu que existem muitas diferenças e até mesmo semelhança entre as pessoas. Um dia, o Nil estava brincando no parquinho com a areia. Então, a Bia foi se aproximando dele, e ficou abaixada do seu lado. Ela pegou um punhadinho de areia e começou a soltar bem devagarinho. Olhou para o Nil e falou: "Ih!" E o Nil abriu um sorriso enorme. Houve um encantamento. A partir daquele dia, eles se tornaram grandes amigos. Bia ensinou para o Nil como que era brincar de pega-pega, de esconde-esconde. E o Nil ensinou para a Bia como era gostoso brincar com as folhas, com a areia, com os barbantes e com as outras coisas que ele gostava muito. Eles perceberam que tinham coisas em comum, gostavam de brincar, de pular de chocolate, mas também que não combinavam em tudo. Às vezes, quando o Nil estava muito triste e se jogava no chão e chorava, a Bia deitava ao lado dele e falava: "Fique tranquilo, eu estou aqui do seu lado." A Bia entendeu tudo. E quem gostou da história, pode bater palmas. Agora que a gente ouviu essa história muito inspiradora, nós vamos pensar no PEI especificamente. O PEI é o Plano Educacional Individualizado. A legislação, ela traz na LBI que nós precisamos organizar instrumentos para que o nosso estudante possa ser atendido em suas especificidades. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que nós precisamos organizar todos esses mecanismos e esses documentos para que a nossa criança possa ter acesso, permanência, participação e aprendizagem na escola comum. Aqui nós trouxemos para vocês mais algumas legislações que amparam esse documento, tá?
tem mais algumas leis que nos trazem esse amparo legal para a instituição do PEI e a organização desse documento. O mais novo é o Decreto 12.773, que saiu o ano passado, tá bom? Então a gente fez o QR Code, quem quiser estudar, entender um pouco mais sobre essa legislação, podem acessar os QR Codes e ter acesso a essa legislação. E aí, o que o PEI define? Vamos pensar juntos, o que o PEI define? Objetivos de aprendizagem, que eles precisam ser claros e possíveis para o estudante. Então, quando eu vou pensar no meu PEI, nos objetivos que eu vou colocar no meu PEI, de estratégias com o meu estudante, eu preciso pensar que ele é possível de trabalhar com o estudante, tá? Ele tem que ser claro e possível. Preciso pensar em adequações. Quais são as adequações pedagógicas que eu farei dentro do currículo daquele ano que o estudante está? Quando necessárias, considerando o ritmo e as características do estudante. Também preciso pensar em recursos de apoio. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Materiais adaptados, tecnologia assistiva. Também preciso pensar como eu vou avaliar. Quais são as formas de avaliação compatíveis com o desenvolvimento do meu estudante, tá? Então, vamos pensar, eu não consigo fazer uma avaliação com registro formal. Como é que eu posso fazer essa avaliação? Então, eu preciso pensar também na avaliação quando eu estou preenchendo o meu PEI, quando eu estou elaborando o meu PEI. E eu preciso de acompanhamento e revisão, porque não é só fazer o PEI e escrever o que eu preciso sem retomar. Se a criança atingiu os objetivos, se ela não atingiu, se eu preciso rever a minha estratégia, tá? Então, eu preciso ter acompanhamento e revisão desse documento. Agora, para que ele serve? Para garantir o direito à permanência e aprendizagem. Então, quando a gente traz garantir o direito, é o que a legislação traz para nós, garantir o direito. Mas eu penso que muito mais que garantir é a gente possibilitar, é dar oportunidade para que essa criança possa permanecer em sala, que ela possa ter comportamento de estudante e que ela possa também aprender. Ali está dizendo também sobre a participação, promover a participação, que ela também se sinta pertencente a esse ambiente educacional, a esse conteúdo que está sendo trabalhado, né? Lucelmo Lacerda nos trouxe na nossa CEP essa questão. Essa criança, eu preciso fazer adequação do conteúdo que está sendo trabalhado, no nível de compreensão da criança. E ela favorece também o PEI. Para que ele serve? Para favorecer o desenvolvimento acadêmico, social e emocional do nosso estudante. Quem participa da elaboração do PEI? O PEI ele é construído de forma colaborativa, envolvendo professores que acompanham o estudante. Então, todos os professores que acompanham aquele estudante podem e devem preencher o PEI, tá? Professor do AEE, então nós temos lá uma criança que faz atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais, nos nossos SEMAIs, nas salas de recursos de aprendizagem. Então nós precisamos envolver o profissional do AE também no PEI, tá? Ele tem uma partezinha bem importante lá no PEI, na contribuição desse PEI. Toda a equipe pedagógica da escola, né, precisa estar envolvida, conhecer o estudante, saber que estratégias estão sendo traçadas para que aquele estudante possa se desenvolver na sua aprendizagem. A família, uma parte muito importante, a família lá com o protocolo familiar, daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais isso. Ela é fundamental na participação do PEI também, trazendo elementos, trazendo situações que acontecem em casa, que podem nos ajudar na regulação dessa criança na escola e mesmo na aprendizagem dela, tá? E os outros profissionais, os terapeutas que atendem essa criança no contraturno e trazendo elementos que a gente possa também contribuir para a aprendizagem dele em sala de aula, tá bom? Toda essa equipe multidisciplinar, ela está contemplada na elaboração do PEI.
precisam estar articulados, precisam trabalhar juntos em prol do desenvolvimento dessa criança, desse estudante que está conosco na unidade educacional. E aqui a gente fez um desenho para a gente pensar e ser mais visual de tudo isso, né? Aonde cada um está. Veja, a criança, o estudante ali no centro e todos nós em volta dessa criança, né? Para que ela possa se desenvolver, que a gente possa investir pedagogicamente, que os terapeutas possam fazer um investimento também terapêutico, a família nesse contexto, para que essa criança possa se desenvolver o mais possível, né, em sua aprendizagem, como um ser integral, né? Não um ser separado, mas um ser integral, em seu desenvolvimento integral, tá bom? E aí, vamos para o preenchimento do PEI? Nós dividimos aqui e organizamos por parte, tá? A primeira parte que nós colocamos para vocês é a parte da família. Então, eu preciso chamar essa família na escola, conversar com ela, explicar sobre o PEI e perguntar: família, nós vamos começar o PEI do seu filho, precisamos da autorização, precisamos que você preencha o protocolo familiar, tá? Nesse termo de ciência já vem também toda a responsabilidade também da família, porque ela deve estar junto com a gente, ela também tem a sua responsabilidade, né? E a gente traz ela junto conosco nesse movimento aí. Se a família não aceitar, a gente precisa fazer ata. Quando a família já aceita, a gente não precisa, porque o próprio termo de ciência, ele já contempla que ela aceitou o PEI. Mas vamos dizer que a pedagoga chamou a família, junto com a professora, ou sua pedagoga, diretora, e falou: olha, nós vamos iniciar o PEI do João. E a família disse: eu não tenho interesse, eu não quero, ele não precisa. Então, nós vamos fazer essa negativa da família em ata, tá? E vamos guardar isso se a gente precisar em outro momento. Quando a gente não faz o PEI, nós temos o nosso PAP. Então, o PAP nós podemos também fazer, se não fazemos o PEI, fazemos o PAP, tá bom? Que é o que nós colocamos aqui de informação para vocês. Nestes casos, a unidade educacional deve fazer o PAP para definir estratégias para as necessidades de aprendizagem. O PEI, ele é um documento mais completo. Então, eu penso que a família precisa ter esse entendimento, a gente precisa explicar isso para elas. E aí, vamos pensar, a família aceitou fazer o PEI. Ok? Nós vamos partir para o protocolo familiar, tá? Como eu falei para vocês lá no início, o protocolo familiar é um documento essencial, muito importante. E a família também se sente acolhida nesse momento que a gente traz um momento de escuta, mesmo que seja registrado, né, ali no papel, mas é um momento de escuta dessa família também. De que aquelas situações de casa possam também ajudar nas situações da escola. Então, o que acalma, o que desorganiza, como é que eu faço em momentos de desorganização, como que é a alimentação dessa criança, tem restrição alimentar. Então, vem vários elementos nesse protocolo familiar que precisam ser considerados também, professor, quando você vai organizar o PEI da criança, tá? Do estudante. Então, é bem importante que a gente traga esses elementos na construção do PEI quando eu, professor, estou fazendo essa construção, tá bom? Aí sim vem a parte da escola aqui, que é a parte onde a gente vai colocar os dados da criança, de quais escolas ela já passou, quais atendimentos ela faz. Então essa parte é nossa, lá a pedagoga da escola faz toda essa parte aqui para deixar registrado para o professor. Isso também, professor, te ajuda na hora do preenchimento do PEI, tá? Esses documentos precisam estar acessíveis, né, a você, professor, de fácil acesso, que você possa consultá-los, tá? Nesse sentido de acesso, de poder ter ele em mãos, de poder ler o que está escrito. Então, tanto o protocolo como essa parte primeira de identificação da criança e de atendimentos, precisa também você ter em mãos para no seu momento de construção do PEI.
Aqui a gente traz a parte do estudante que está no PEI também. Como é que esse estudante ele vai registrar isso? Veja, a gente trouxe aqui várias sugestões. Essa criança, ela fez numa folha avulsa e a professora colou, tá? O que você gosta, o que não gosta, o que acalma. Talvez aqui eu ainda ia sugerir para que a professora escrevesse. Trouxe o desenho, pergunta para a criança o que é e escreve. No primeiro está escrito, né? Nos outros não, para que a gente tenha compreensão do que ele gosta, do que ele não gosta. Muitos dos nossos estudantes estão nessa fase, que eles vão fazer esse tipo de registro. Mas a gente tem que perguntar ali para eles o que é que ele gosta e o que ele não gosta, o que esse desenho dele, né, tem a nos dizer, tá bom? Trouxe aqui para vocês, ó, mais uma forma de registro, né? Esse aqui gosto de brincar com o amigo Paulo. Então registrou aqui, olha o que ele gosta. Ele tem uma referência na sala, que é o amigo Paulo. Aqui, essa criança já consegue nos mostrar mais dela no desenho, né? Uma criança com deficiência física, faz uso da cadeira de rodas. O desenho dela já está bem, trazendo mais elementos para a gente. Do que ela não gosta quando chove, né? Quando tem raio. O que acalma ela? Um dia tranquilo, um dia de sol, né? Quais atividades gostaria que tivesse na escola? Quando ela coloca ali aquele desenho de um ônibus, a gente entende que ela gosta de passeios, né? Então, assim, esses elementos, por que a gente pede para a criança fazer essa parte? Porque isso aí também vai nos ajudar na construção do PEI. Quando eu pensar nas atividades que eu vou propor para minha criança. Aqui não tem, você pode trazer como registro de fotos. Então a professora registrou o momento lá da criança numa hora de brincadeira, né? O que ela gosta de fazer, quais são as situações dela. E você pode também fazer esse registro por foto. Pode ser uma, pode ser duas fotos, que mostra esse momento da criança na unidade educacional. E aqui a gente vem para a parte, então, que é a responsabilidade do professor, né? Dos professores que acompanham essa criança, que atuam com essa criança. Nós vamos falar um pouquinho ali sobre adequação pedagógica, porque ela faz parte do PEI. Quando eu penso na minha estratégia, eu preciso pensar qual adequação pedagógica o meu estudante necessita. Então, a gente já tem bem estabelecido na rede as adequações pedagógicas que nós podemos fazer. Para nós aqui da rede, mais próximo de nós trouxemos, organizamos dessa forma. Então, adequações pedagógicas podem ser de quantidade, de complexidade, de espaço, de tempo, de material, sensorial e comportamental. Então, é algo que quando eu vou preencher o meu PEI, o PEI do meu estudante, eu preciso levar em conta. Qual adequação eu preciso? Será que eu preciso de todas essas adequações? Ou eu preciso de uma delas ou de duas? Então é você que vai pensar no seu estudante, entender o que ele precisa e vai elencar qual é a adequação pedagógica que você vai colocar no PEI dele. A adequação de complexidade, a gente traz ali para vocês. O que essa adequação de complexidade pode nos ajudar? Em que sentido, pensando na nossa prática diária da escola, da sala de aula com o nosso estudante? Ela permite você adequar as atividades ao nível de compreensão e entendimento do estudante e ampliar gradativamente. Então, nós não vamos ficar sempre trabalhando ali com o nível abaixo, vamos dizer. Não, a gente começa por onde ele sabe e gradativamente a gente vai ampliando. Dominou aquele conteúdo que eu coloquei, aquela estratégia que eu coloquei, eu passo para outra, tá? Adequação de complexidade possibilita modificar o nível de dificuldade da atividade sem mudar seu objetivo principal.
Isso nós fazemos sempre ali, fizemos com a prova Curitiba. Então você pega o mesmo critério de avaliação, mas você pensa numa atividade com menos complexidade para aquela criança, tá? Então o critério é o mesmo de ensino-aprendizagem, porém com nível de complexidade ao nível do estudante, tá bom? Favorece o engajamento e autonomia e a construção de aprendizagens significativas, respeitando os diferentes ritmos e formas de aprender. Então, quando eu trago essa adequação de complexidade, eu também faço com que o meu estudante esteja engajado na atividade que eu estou propondo, porque ele sabe. A gente também sempre conversa com vocês sobre aquela aprendizagem sem erro. Então, eu dei conta, eu consegui então, eu estou engajado na atividade, do que eu trazer uma atividade que ele não dá conta, que ele não vai conseguir. E aí pode ser até um momento de desregulação, porque ele não deu conta, então ele não quer nem ficar ali para fazer a atividade, tá? Então, é algo que a gente pode pensar dentro da complexidade. A adequação de complexidade configura como uma estratégia pedagógica, pois possibilita que o estudante tenha acesso ao currículo, participe das experiências educativas e avance em seus processos de aprendizagem. Então, a gente dá uma chance para que essa criança ela pertença àquele momento de atividade que a turma está fazendo, mas dentro daquela condição que ela consegue, né? Na verdade, quando eu penso nisso, eu penso que a rede sempre trabalhou assim, porque a gente trabalha nos ciclos, no nível de aprendizagem de cada estudante. Então, hoje, a gente traz isso agora como lei da LBI e tudo mais, mas é algo que já era uma prática nossa, né? E a gente já vê o estudante dentro da sua possibilidade, no nosso planejamento, a gente tem contemplado. Então, é algo que vem, talvez, dando nome em algo que a gente já fazia, tá? E daí eu trouxe uma frase do Forsten, lá que ele diz: a aprendizagem mediada consiste em selecionar, organizar e apresentar os estímulos de forma que o aprendiz possa compreendê-los e atribuir significado. Então, eu sei o que tem que fazer, eu faço parte dessa atividade com a minha turma e eu sei o que eu tenho que fazer, tem significado. E quando a gente pensa na complexidade, é uma forma de mediar a aprendizagem do nosso estudante, não é mesmo? E aqui tem um exemplo, a adequação de complexidade. Se a turma está aprendendo a identificar o sujeito em frases complexas, a professora pode oferecer frases mais simples com estrutura direta. Veja lá, o menino que jogava bola caiu no chão. Pensando na complexidade, o menino caiu. Então, é uma sugestão para a gente pensar, trazer isso mais concreto para vocês, tá? Aqui, podemos também ampliar, porque a gente tem as nossas crianças com altas habilidades na nossa turma, né? Então, se ele dá conta de fazer um texto, eu vou pedir para que ele faça um texto, tá? Sempre com ampliação para quem precisa também, tá? Então, não é só o nível a menos, vamos pensar, mas é o nível a mais também, para aquele que precisa de mais, tá bom? A adequação de tempo. Quando a gente pensa em adequação de tempo, a gente pode pensar, permite que o estudante tenha um tempo diferenciado para realizar tarefas, respondendo avaliações ou processar informações. Então, eu vou organizar dentro do meu planejamento, a minha turma, ela consegue fazer essa atividade, a maior parte dela, em 20 minutos. Mas o meu estudante precisa de meia hora. Ou ele precisa de 1 hora. Então, eu vou organizar essa atividade para que ele faça com mais tempo, tá? A adequação de tempo, ela respeita o percurso de aprendizagem que é influenciado por aspectos cognitivos, emocionais, sensoriais e sociais. Então, não é que a criança não queira fazer, não é porque realmente ela tem outras questões, outros aspectos que a impossibilitam de fazer aquela atividade num tempo mais curto. Então, eu propicio para ela um tempo maior, tá? Mas quem vai saber isso é você, professor, que está com o seu estudante, se ele precisa ou não, tá bom?
A adequação de tempo, ela permite pausas durante a realização das atividades, momentos planejados e intencionais, possibilitando ao estudante o descanso cognitivo, a reorganização da atenção, a autorregulação emocional. Então, além de eu fazer um tempo maior, eu também posso pensar em pausas. Aí vem a rotina, a importância da rotina. Até que o Luciano Lacerda trouxe isso para nós também. Uma rotina bem estruturada, então eu posso colocar dentro dessa rotina as pausas para voltar para o engajamento lá da atividade que eu preciso com o meu estudante, tá bom? Base Nacional Curricular destaca a necessidade de respeitar os diferentes ritmos e formas de aprendizagem do estudante, cabendo às escolas flexibilizar tempos e estratégias pedagógicas para garantir o desenvolvimento das competências e habilidades previstas. Então, nós temos respaldo legal para fazer isso, né? Aí, adequação de tempo. Olha lá, durante uma avaliação, o estudante pode precisar de tempo extra para organizar suas ideias e concluir respostas. Ele pode continuar em outro momento ou fazer pausas durante a avaliação. E aí, aquela criança que tem altas habilidades, ela vai precisar de uma atividade extra, mas dentro do conteúdo, tá? Não é pensar uma atividade que sai fora daquilo que a gente está trabalhando com as outras crianças, mas é enriquecer esse currículo para ela, tá? A legislação traz essa questão de enriquecimento curricular, tá bom? Adequação de quantidade. Adequação de quantidade. Reduz ou amplia a quantidade de tarefas ou exercícios, mantendo o conteúdo essencial. Então, o que eu preciso, o que é essencial que o meu estudante faça da minha atividade de hoje? É trabalhar com o alfabeto móvel, construindo uma palavra, formando uma palavra. Tá? Então, você, professor, vai pensar o que é essencial. Então, você pode diminuir a quantidade, tá? Organização das atividades contemplando o tempo de engajamento do estudante, propondo um menor número de atividades, porém com intencionalidade e significado. Não é só fazer por fazer, mas eu pensar o que eu espero do meu estudante com aquela atividade, com menor número de atividades, tá? Com intencionalidade e significado. Propor atividades com menor número de questões para favorecer a aprendizagem essencial, sem sobrecarga cognitiva, criando condições de participação e aprendizagem. Então, isso volta um pouquinho, a gente já falou sobre essa questão do engajamento, sobre a questão dessa participação desse estudante, né, na atividade. E Sacristã traz para a gente lá, a aprendizagem se fortalece quando o estudante compreende o sentido da atividade e não quando apenas executa em grande quantidade. Então, não é fazer mais que tem qualidade. Às vezes, uma atividade bem estruturada, bem pensada com intencionalidade é o que o estudante precisa, né? Reforçando a importância de práticas pedagógicas intencionais, significativas e de qualidade. Então, esse é o nosso grande desafio. Aqui a gente traz o exemplo, né, da adequação de quantidades. Então, a turma resolve 10, a nossa criança pode, o nosso estudante 3 ou 4. Né? Ali eu posso fazer um enriquecimento curricular, propondo outras situações mais complexas, né? Já que eu estou falando de situação-problema. Então, eu posso enriquecer o currículo do meu estudante também com altas habilidades, tá bom? Adequação de espaço. Quando eu penso no espaço, o que eu posso colocar para vocês? Adequação de espaço refere-se à organização física da sala ou local de aprendizagem, de modo a favorecer o engajamento do estudante. A nossa sala, ela também precisa ser organizada intencionalmente para o ensino, para aquilo que eu quero que o meu estudante desenvolva. Uma sala bem pensada e organizada, estruturada, ela
pode favorecer o estudante. A adequação de espaço contempla a intencionalidade pedagógica, pois o estudante é respeitado em suas especificidades. Definir onde ele irá sentar, seja próximo à porta, da janela, perto da janela ou em frente do quadro, faz diferença em seu processo de aprendizagem. Então, eu conheço o meu estudante, ele foge da sala. Eu não posso deixar ele perto da porta, porque senão ele foge. Ele tem profissional de apoio. Qual é o local melhor da sala para ele sentar? Então, eu preciso pensar. Isso também pode estar no PEI, tá? O meu estudante sentará no meio da sala devido à dispersão que ele tem, né? E você vai saber por que você vai colocar ele naquele lugar. Ou perto da janela, porque ele se distrai, ele fica olhando lá para fora, é muito barulho. Então, você vai pensar. Isso pode também estar articulado ao PEI, tá? Deixa eu ler para vocês aqui a nossa citação. Diz assim: a organização intencional do espaço escolar torna-se uma estratégia pedagógica fundamental, pois favorece a previsibilidade, a autonomia e a compreensão das atividades. E aí nós trouxemos o exemplo, né? Aqui um estudante com profissional de apoio, está lá no fundo da sala, que fica mais com menos distratores, e uma criança que faz uso de cadeira de rodas, que também precisa de espaço para movimentar a cadeira dentro da sala. E aí, então, professor, isso também pode estar contemplado lá no PEI, por isso que nós estamos falando. Você precisa pensar na adequação que você vai destacar no PEI, tá? A adequação de materiais. O que nós podemos pensar quando falamos de adequação de materiais? Adaptar os recursos utilizados, considerando acessibilidade, interesse ou formas de compreensão do estudante. Os materiais concretos, eles contribuem de maneira significativa, permitindo que os estudantes estabeleçam relações entre o conteúdo que será trabalhado e o material que está sendo ofertado. Então, quando eu penso que material eu vou trazer, se são tampinhas, se são palitos, blocos lógicos, se são qualquer outro material lá que eu precise, né, trazer para o meu estudante, é uma adequação de material. Mas eu preciso contemplar isso também no PEI, no meu planejamento, no PEI. Você pode descrever quais são os materiais que você vai utilizar na sua estratégia com o seu estudante, tá? Podemos confeccionar, quando falamos em adequação de materiais, confeccionar, selecionar, organizar materiais concretos, manipulativos, eu já falei, né? Quais são esses materiais? Olha lá, lápis jumbo, engrossadores, tesouras adaptadas. Todos esses materiais, quando falamos de material adaptado, a gente pode trazer para nossa sala de aula, para o PEI e para o nosso estudante. Garantir o acesso ao currículo não significa exigir que todos façam as mesmas atividades, mas que todos tenham oportunidade real de aprender, ainda que por caminhos diferentes. Então, a Lei Brasileira de Inclusão traz isso para nós, tá? Aqui temos dois exemplos de uma criança com deficiência visual que pode precisar do texto ampliado, da leitura em áudio, do texto em braille, né? Ou uma outra criança que precisa de um engrossador ali para o lápis. Nesse trabalho todo, a gente pode contar também com as professoras do atendimento educacional especializado para nos orientar qual tipo de adequação nós podemos fazer. Agora a gente vem para a adequação de comportamento, que é um grande desafio também aí para nós dentro da sala de aula, e ela pode estar contemplada no PEI. Veja lá, um estudante que se desorganiza diante de frustrações pode precisar de combinados visuais, de regras. Podemos utilizar a rotina para isso, né? Me fugiu aqui a rotina, para ter esses combinados com eles bem certinho. Saídas com funcionalidade, então às vezes ele precisa sair da sala, mas tem que ter funcionalidade, buscar algo na secretaria, ir até a biblioteca, então preciso pôr funcionalidade nessa saída de sala, tá? Horários estruturados com figuras, olha a rotina visual aí que eu falei para vocês. Usar reforço positivo quando o aluno mantém o comportamento esperado, quando ele faz aquilo que a gente combinou,
então eu preciso também elogiar e dizer que bom que você conseguiu, é isso aí, né? Então preciso trabalhar com reforço positivo com esse meu estudante também. Adequação sensorial, tá? Um estudante pode se incomodar com o barulho, com luzes fortes. O que a gente pode fazer? Permitir o uso de abafadores de som, pedir para a família, olha lá o protocolo familiar, usa abafador. Então, pode trazer o abafador para a escola, pode usar o abafador na escola. Ou eu posso combinar com a minha turma, que a gente vai ser mais silencioso. Como é que a gente pode se organizar junto para que todos possam estar bem dentro da sala, né? A questão da iluminação, a caixa de interesses com diferentes texturas. Tudo isso, gente, são exemplos, são situações que vocês podem utilizar. Então, agora que nós pensamos em todas as adequações, nós vamos passar para outra parte do PEI, que é o sistema de linguagem. Quando a gente pensou em sistema de linguagem, é pensar em como esse estudante ele se comunica. Também podemos pensar ali nos estilos de aprendizagem, né? Então, podemos destacar se essa criança ela é verbal, se essa criança é visual, né? Ela vai mais por imagens, por questões concretas ali, né? Ou se ela é sonora, ou corporal, ou midiática, que usa mídias, então o tablet, ou usa a comunicação alternativa, né? A gente pode pensar nisso também, trazendo esses instrumentos. Então, como essa criança se comunica? Ou se ela tem uma comunicação gráfica. Mas eu destaco para vocês que as nossas crianças estão mais nas questões verbais, né? Na questão verbal e visual. A corporal também, né? Porque muitos deles são não verbais, então eles se comunicam por meio do corpo. Apontam por meio de corporalmente o que eles querem e o que eles não querem. Então a gente vai estar mais nessas três questões de linguagem ali. Então você pode, quando estiver preenchendo o PEI, pensar no seu estudante e qual linguagem ele está, tá bom? Para a gente dar continuidade, nós vamos trazer um estudo de caso do 3º ano. Nosso estudante é o Luiz. Quais são as adequações que a professora pensou para o Luiz? Complexidade, tempo, quantidade, espaço e material. Qual é o sistema de linguagem do Luiz? Verbal e visual e midiática, tá? Esse é o sistema de linguagem dele. Na língua portuguesa, quais são as potencialidades que a professora elencou? Reconhece as letras do alfabeto, faz tentativas de escrita de palavras não canônicas. Nível de escrita, silábico alfabético. Lê as sílabas e palavras simples. O que ela colocou como dificuldade? Ela elencou ali escrita de palavras e frases não canônicas, leitura de frases e palavras não canônicas. Intervenções e estratégias. Primeiro, adequação nas atividades na formação de palavras, utilizando materiais concretos, alfabeto móvel e sílabas. Segundo, atividades relacionadas às palavras e frases canônicas e não canônicas. Terceiro, atividade de leitura e escrita com a representação de imagens através da reescrita. Então, ela vai trazer a imagem, já que ele gosta e ele tem como sistema de linguagem a questão visual, ela vai trazer na intervenção para ajudar ele a se desenvolver cada vez mais. Tempo de execução e avaliação, ela colocou um primeiro trimestre, curto prazo. Lembrando que nessa parte ali, você também pode colocar quais foram os resultados obtidos e como será a sua avaliação dessa estratégia que você fez, para ver se deu certo ou não, né? Se vai manter, se vai ampliar, como é que vai fazer. Você pode usar essa coluna para escrever isso no seu PEI, tá? Pensando no componente de matemática, quais são as potencialidades? Ele reconhece números até 99, realiza operações de adição simples, realiza composição e decomposição. Então, essas são as potencialidades. Quais são as dificuldades desse estudante, do Luiz? Realizar e compreender os algoritmos de adição com reagrupamento.
realizar e compreender os algoritmos de subtração, dificuldade na interpretação de situações problema envolvendo adição e subtração. Quais são as intervenções, então, que a professora vai fazer? Utilizar o material dourado, né, e recursos visuais, como imagem nas propostas, lembrando que ele é visual, então ela vai trazer a imagem para ele e o material concreto. Utilização de linguagem midiática, como jogos, softwares matemáticos também, para ajudar ele nessa questão toda que ele tem ali de situações problemas, tá? E momentos de atendimento individualizado, né? Aí pode ser a profissional de apoio, pode ser uma professora corrigente, quem estiver ali para ajudar nessa mediação da aprendizagem dele das questões de matemática. Aqui tempo de execução, primeiro trimestre, curto prazo. Mais uma vez eu falo para vocês que esta coluna também podemos colocar os avanços obtidos e o que a gente vai mudar, tá bom? Que não deu certo. Aqui de ciências, componente de ciências, quais são as potencialidades do Luiz lá em ciências? Ele investiga as características do som, ele gosta, né? Ele identifica sons da natureza, ele produz diferentes sons a partir da vibração dos objetos. Então a professora já observou isso, e ela elencou aqui como potencialidade. Quais são as dificuldades dele? Participar de atividades com som muito alto ou vibrações agudas. Então a professora pensa como intervenção. Permitir o uso de abafador. Então, se ele faz uso de abafador, pode utilizar nesses momentos. Questionar o estudante se o som ouvido está confortável para ele. Então, perguntar para ele, tá confortável? Tem que abaixar, tem que subir o som? Então, fazer essa pergunta para ele e organizar isso, né? E também oferecer propostas para sentir a vibração dos sons por meio de diferentes objetos. Já que ele gosta da vibração, a gente oferta os objetos para que ele sinta a vibração. Tempo de execução e avaliação. Também podemos colocar ali nesta coluna se essa nossa intervenção foi assertiva ou não, se a gente tem que repensar, se a gente vai manter ou vai ampliar, tá? Geografia, potencialidades, localiza a si mesmo em pontos de referência conhecidos. Reconhece que é um mapa e que ele representa um espaço real. Quais as dificuldades do Luiz? Identificar a lateralidade em seu corpo, né? Então, em relação ao seu corpo. Elaborar símbolos relacionando-os aos significados, tipo legenda na produção de plantas baixas, simples ou de espaços de vivências. Qual a intervenção que essa professora pensou para esse estudante no componente de geografia? Trabalhar legendas na produção de mapas com materiais concretos e escritos, a utilização de imagens reais dos espaços de vivência. Então, duas intervenções bem pontuais que ela pensou, né, e destacou para realizar com esse estudante. Tempo de execução e avaliação. No componente de história, o que a professora observou com esse estudante? Que a potencialidade dele, ele reconhece locais da cidade de Curitiba e escreve seus nomes com auxílio. Então, ele sabe onde que é o Jardim Botânico, a Ópera de Arame, ele sabe e precisa de ajuda para escrever o nome desses locais, tá? Só que ele demonstra dificuldade em construir narrativas orais ou escritas a partir das diferentes fontes a respeito do patrimônio da cidade de Curitiba. Então, ele tem essa dificuldade. Qual que é a intervenção da professora? Utilização de recursos midiáticos, mostrando imagens ou vídeos referentes ao patrimônio da cidade de Curitiba, para produzir seus registros escritos com pequenas frases. Então, essa é a intervenção que ela vai fazer no componente de história. Tempo de execução e avaliação, longo prazo. Então, essa professora nos trouxe o estudo de caso do estudante dela e algumas propostas de intervenção que ela pensou em realizar com o estudante. Então, vem para nós como inspiração. Como a gente pode fazer? É difícil? Não é. A gente vai pensar no estudante, qual a potencialidade, qual a dificuldade e qual estratégia nós vamos ter de ação com ele, né? Então, fica para nós essa sugestão. Agora nós vamos terminando a nossa formação.
Eu espero e desejo que todos vocês tenham aproveitado muito essa formação. Nos colocamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Apresentei a equipe lá no início, contem conosco para tudo que vocês precisarem em relação à elaboração, à construção do PEI dos estudantes de vocês. Não existe regra, né? Existe trabalho, mas a gente sempre tem que pensar que o nosso estudante é único, ele tem a sua especificidade e é o olhar do professor, é a observação do professor, é todos esses outros instrumentos ali, o AE, os terapeutas que vão nos ajudar, né, o protocolo familiar a construir o PEI do nosso estudante. Como ele é um documento flexível, que nós podemos revisitá-lo várias vezes, então você pode sim, professor, alterar no PEI e pensando no teu estudante, tá bom? Mas mais uma vez quero reafirmar o nosso compromisso com vocês nessa construção do PEI. Aqui nós trouxemos para vocês sugestões de verbos que vocês podem utilizar quando vocês forem elaborar o PEI dos seus estudantes, tá? Como inspiração, tá bom? Não é regra, como eu acabei de falar, mas trouxemos para vocês essas inspirações aqui dos verbos que nós podemos utilizar na construção do PEI. Então eu quero convidar vocês para a gente juntos ler esse texto. Existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de pessoas, mas não são duas naturezas, são dois estados de consciência. Há quem olhe para a vida com os olhos do encanto e reconheça a beleza mesmo quando ela exige cuidado, mesmo quando cai folhas, faz sombra, ocupa espaço. Esses sabem que tudo que floresce também deixa vestígios e ainda assim escolhem amar o florescer. E há quem enxergue primeiro o incômodo. Quem vê sujeira onde há ciclo, quem reclama do chão antes de agradecer a copa, quem prefere o vazio estéril à abundância imperfeita. A árvore é a mesma. O ipê não muda sua essência para agradar o olhar apressado. Ele floresce porque é da sua natureza florescer, mesmo sabendo que nem todos saberão apreciar. A diferença nunca esteve no que é visto, mas em quem vê. Alguns carregam jardins por dentro, outros apenas vassouras. E a vida, sábia e silenciosa, continua florescendo. Autor desconhecido. Que mensagem linda! Eu termino a nossa formação com ela. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e até a próxima formação.